e, portanto, alguma coisa está a escapar e, portanto, até se descobrir direitinho há um problema qual é... que se põe aqui, que é nem todas as crianças têm médico de família. E quando surgem casos destes, de crianças que não têm médico de família e que têm que fazer, de facto, essa triagem, o que é que deve ser feito? O que é que, a nível Açores, e tenho estado aqui a participar num encontro com especialistas, quer da região, quer a nível nacional, que esforços é que estão a ser feitos na região para tentar captar estas crianças ao serviço, tentar prevenir e atuar o mais cedo possível? Precisamente nesta nossa reunião que estivemos agora de reabilitação na criança, reabilitação respiratória na criança, isso também foi um bocadinho falado no sentido de que a região de saúde dos Açores está a fazer um esforço no sentido de dotar os cuidados de saúde primários, que são, no fundo, deveriam ser a porta de acesso do cidadão e não propriamente o serviço de urgência, devia ser ali a primeira porta a quem, de facto, o cidadão deveria recorrer e, portanto, estão a tentar dotá-la, quer com médicos, quer com enfermeiros. Acha que as próprias urgências, desculpe interromper, mas acha que as próprias urgências deviam ter, na triagem de Manchester, a prioridade dada a essas situações ou não? Não, a triagem de Manchester, o que nos vai fazer é uma questão de atribuição de tempos expectáveis de atendimento e, portanto, ela tem um conjunto, um fluxograma, uma árvore, a gente chama-lhe uma árvore de atribuição face aos sinais e sintomas que a pessoa nos apresenta. Não vou muito por aí. Entro mais de que, de facto, esta nossa telespectadora deveria consultar o seu enfermeiro de família e o seu médico de família no sentido de que pudesse ser encaminhada para um especialista da área, que neste caso ela, pelos bichos, já consultou um pneumologista, mas se calhar o imunoalergologista aqui é capaz de lhe poder ser mais útil, para que de facto tenham um seguimento e uma história devidamente documentada para não ter que fazer duplicação de exames, para não ter que fazer duplicações de medicações, duplicações de medidas que muitas das vezes são críticas, quer pelos gastos que vão ser feitos à nossa, portanto, mãe cuidadora do miúdo, quer nomeadamente os gastos que são feitos à região de saúde. E portanto, na região existem especialistas suficientes? Pois, eu esses dados confesso que não tenho. Sei que existem porque hoje de manhã, precisamente na nossa reunião, ainda estivemos lá com E qual é o papel dos médicos da enfermagem? Qual é o papel da enfermagem? É assim, o papel da enfermagem, e gostava de o dizer claramente, que deve ser um papel de proximidade para com o doente. O doente deve ter uma facilidade de acesso ao enfermeiro, ao seu enfermeiro de família, no sentido de ser o primeiro, entre aspas, conselheiro, o primeiro, no fundo, educador nesta área da saúde, por força a que valorizar o que tiver que ser valorizado ou desvalorizar o que não tiver que ser valorizado. Porque, no fundo, o que acontece muitas das vezes é que assim, as populações não estudaram nem enfermagem, nem medicina e, portanto, têm dúvidas, como é óbvio. E, portanto, se nós não ajudarmos a tirar estas dúvidas, se nós, no fundo, não formos um verdadeiro parceiro, se esta comunidade da saúde não fizer esta envolvência do cidadão, o cidadão nunca sabe, quer dizer, é assim, para ele aquilo é uma urgência. Para nós, profissionais de saúde, entendemos que não. Mas isto é a mesma coisa que a gente estar a pensar. Uma dor de cabeça, para si, pode ser urgente, que está a perturbá-la no seu trabalho e tal. Claro que para nós pode não ser. E, portanto, no fundo, eu acho que os profissionais de saúde, e neste caso os enfermeiros, vão, num futuro muito próximo, ter aqui um papel muito importante do ponto de vista do ensino, da educação para a saúde, da informação, jogando por antecipação, no sentido de dar a informação às pessoas, uma informação mínima, básica, elementar, por força a que elas sintam esta proximidade e de facto não fiquem... Acha que a família muitas vezes pode ter esse papel de prevenção em vez de ir logo à urgência e tentar resolver? Pode. Muitas das vezes a família entra em... De que modo, por exemplo, pode tratar uma asma ou uma bronquite? O que é que pode fazer em casa? Eu estou a falar, por exemplo, uma simples gripe. Nós estamos a aproximar-nos da época do frio e, portanto, da época das gripes. Uma simples gripe, é assim, a criança não tendo
os sinais da infecção respiratória, portanto, tendo só aquele desconforto, tendo aquela temperatura um bocadinho elevada ali, que está naqueles limites, pouco acima dos 37,5, aquele pingozito do nariz, todas essas situações que a gente percebe que está ali decorrente um aspecto de gripe, portanto, gripe é um vírus, causado por um vírus, não temos que estar a forçar o médico ou o enfermeiro no sentido de que seja passado um antibiótico, que é para umas bactérias, portanto, não tem nada a ver com aquilo, e, portanto, não estamos a contribuir. E, portanto, se a família estiver devidamente esclarecida, tiver acesso ao profissional para tirar a dúvida, seguramente isto é mais fácil e compreende melhor, age melhor e até depois não faz muitas das vezes situações críticas, porque, por exemplo, alguns pais têm alguma dificuldade, por exemplo, em termos do trabalho e, portanto, depois têm que forçar a criança a levá-la na mesma para o infantário, porque com aquelas E até na questão dos próprios vapores, por exemplo, para quem sofre de asma, é possível fazer em casa? Claro, sem como dúvida. É assim, acho que os pais não têm necessidade de estar, por exemplo, a comprar um nebulizador que fica caro, só porque vão ao serviço de urgência e fazem uma nebulização, não têm que estar a comprar. Podem adotar as medidas extremamente simples, que é tomar um duchezinho, pôr o miúdo na banheira, com a águazinha a correr por lá abaixo e fechar a portinha e, entretanto, todo aquele vaporzinho, pôr a criança ali a respirar fundo, encher bem os pulmões, só isso estão a contribuírem muito para manter ali aquelas, no fundo, aquele umidificar e limpar um bocadinho do... Há um bocadinho, a Fernanda também falava da questão de dar chá de limão, no caso específico do seu filho. É apologista da medicina natural ou acha que, sim, que ela não tem cabimento aqui nestas circunstâncias? Não, nós os enfermeiros, quer dizer, não somos fechados às outras formas de tratamento, outras formas curativas, até porque, assim, essas são milenares, quer dizer, esta nossa medicina é uma medicina mais recente, mais interventiva, se calhar, mas, de facto, é muito importante que nós tenhamos uma mente aberta no sentido de estes aspectos tradicionais também não fazem mal, quer dizer, o chá de limão, mais importante que o chá de limão, é porque, de facto, a hidratação é um aspecto que as pessoas hoje em dia muito se desleixam, porque deveriam beber no mínimo 1,5 litro de água por dia. E eu acho que a grande maioria esmagadora das pessoas não o faz. E o nosso corpo é quase constituído de 75% de água. Há algumas doenças destas que são para a vida ou que têm cura? Há algumas doenças destas que são para a vida. Por não exemplo, deviam ser consideradas crónicas? Eu digo isto porque agora fala-se muito nas isenções dentro das taxas moderadoras. Algumas delas deviam ser crónicas? Por exemplo, uma asma que não seja bem tratada e que esteja atrás da agudização numa criança, eu estou plenamente convencido que, não tendo este processo sido feita aqui uma intervenção para separar esta cadeia, rapidamente uma coisa que era reversível, se calhar vai passar a crónica. Portanto, esta criança, se calhar quando adulta, depois vai ter uma doença pulmonar obstrutiva crónica. E, portanto, é muito importante que, a nível da criança, se nós queremos ter adultos saudáveis, é muito importante que nós façamos proteção das nossas crianças e que as crianças sejam saudáveis. Se estão doentes, que rapidamente voltem à sua forma de saudáveis, porque essa é a grande probabilidade de depois termos adultos saudáveis, que é isso que pretendemos. O desporto é compatível com doenças deste tipo? O desporto é compatível. A questão do desporto... Eu digo isto porque às vezes haverá crianças que querem seguir o desporto, mesmo como forma de competição, que querem ser atletas. E é uma condicionante ou poderá ser ultrapassado? Nós temos atletas que fazem a sua medicação certinha, fazem os seus hábitos e estilo de vida saudáveis direitinhos e, portanto, conseguem manter esta questão. Eu acho que a questão do desporto, o mais importante que nós temos aqui a reter é que é importante que nós façamos exercício.
é óbvio que se calhar vai haver um ou outro exercício que nós nos damos melhor, por força da limitação que possamos ter em termos de saúde, e portanto a gente vai sentir que se calhar, ok, este aqui eu não me dou tão bem e até posso fazer um outro tipo de exercício. Mas há um aspecto fundamental que todos podem fazer e que todos deveriam fazer, era no mínimo uma caminhadazinha, todos os dias de 30 minutos, uma caminhada, não é preciso correr, uma caminhada de todos os dias de 30 minutinhos, de facto é excelente. E, de facto, nós, mais uma vez... Até pode trazer benefícios. Muitos benefícios. Traz muitos benefícios, porque, assim... Em termos físicos, o que é que acontece? É fácil. Em termos físicos, e nós chamamos isto readaptação ao esforço. Porque nós, se entrarmos num ciclo vicioso, que é assim, eu não consigo fazer... faço menos, cada vez faço menos, não consigo, para a próxima que queira fazer qualquer bocadinho de exercício, não consigo. E, portanto, nós temos que quebrar aqui esta cadeia, e esta cadeia é eu tentando ir fazer cada vez um bocadinho mais de exercício. Ok, eu hoje começo por fazer 10 minutos de caminhada, fica cansado, ok, mas amanhã 11 minutinhos, depois 12, depois 13, e, portanto, vou fazendo uma readaptação ao esforço. É muito importante que as pessoas não se acomodem e que, de facto, sintam que a sua saúde depende muito delas também. Nós estamos mesmo no fim, mas há uma questão que lhe queria colocar ainda, que é, ao nível da investigação, o que é que tem sido feito no nosso país para, de alguma maneira, também atenuar este tipo de doenças? Bom, é assim, ainda agora no congresso que está a decorrer ainda? Está a decorrer hoje ainda, e amanhã? exatamente hoje e amanhã, e eu, de facto, gostava de dar aqui uma palavra de agradecimento, nomeadamente às pessoas que são responsáveis por a organização. São duas enfermeiras de reabilitação, a enfermeira Italina Freitas e a enfermeira Margarida, que tiveram a ideia de juntar os diferentes profissionais, independentemente de serem médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, pais, porque, de facto, este é que é o verdadeiro caminho. É, no fundo, as pessoas sentirem que é em conjunto que nós vamos encontrar a solução, se calhar não para eliminar, mas para minimizar muitos destes problemas. Porque, neste momento, do ponto de vista científico, não existem grandes novidades. Aliás, eu penso que nós vamos, inclusivamente, buscar coisas simples, básicas, que nós já deveríamos ter. E, portanto... Mas as universidades não estão muito voltadas para este tipo de doenças? Dão prioridade a outras, como, por exemplo, o cancro? Dão prioridade. A outras? Agora, é assim, nós temos a noção, e é por isso que eu também gostava de dizer que, é assim, esta questão da dita crise vai levar a alguns cortes do ponto de vista da investigação e desenvolvimento. E, portanto, é normal que a velocidade de descoberta de novas coisas mais complexas que são importantes, se calhar já não vai ser a um ritmo tão alucinante como nós tivemos há 15 ou 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, vamos ter que aprender a viver com coisas simples. As pessoas vão ter que aprender a articular bem, em termos de profissionais, a rentabilizar estas situações, que é assim, eu tenho um caso, se eu, enfermeiro, não consigo resolvê-lo, eu tenho um outro profissional que eu possa fazer, eu tenho por dever de encaminhá-lo para este profissional e tentar ajudar no sentido da resolução deste caso. Não é a pessoa depois ficar perdida, que depois, quer dizer, não resolveu o problema, mas depois também ninguém lhe resolve e ela depois fica sem a informação necessária e sem a resolução do caso. Nós temos mesmo que terminar. Muito obrigada pelas suas explicações sobre esta questão das doenças respiratórias. O Estação de Serviço fica por aqui, regressa amanhã, como sempre, à mesma hora. Obrigada pela sua preferência. Boa noite.